Olá, que bom que você está aqui com a gente no Júris 360 Lab. Obrigada pela companhia. Olá, é um prazer estar aqui. Hoje a gente vai mergulhar nos julgados mais recentes do STJ. Vamos focar no informativo 806, que saiu em 9 de abril de 2024. Isso. Separamos 5 decisões bem importantes de áreas diferentes do direito para a gente conversar um pouco. Exato. A ideia é, assim, analisar esses pontos que o STJ destacou. Preparados? Bom, para começar, tem uma decisão da Corte Especial. É sobre as trentes, né? Processo civil. É isso mesmo. O EARSP 176666. Um tema sempre delicado. Multa combinatória, a questão principal era se o valor que já acumulou da multa pode ser revisto a qualquer momento. E aí, o que o STJ decidiu? Pode ou não pode? Olha, a Corte Especial bateu o martelo. Se já teve uma decisão antes que mexeu nesse valor acumulado, seja para reduzir ou aumentar, aí opera a preclusão consumativa. Ah, entendi. Preclusão consumativa, ou seja, já foi decidido, não dá para ficar voltando no assunto do valor que já passou. É isso? Exatamente. É diferente da lógica do CPC antigo, sabe? O CPC de 2015, lá no artigo 537, parágrafo 1º, ele foca mais em ajustar a multa daqui para frente, a multa vincenda. O que já acumulou e foi discutido, fica. Então, para o devedor, isso significa que ele tem que ser rápido para questionar, né? Tem que ser ativo. A decisão que fixa a multa, essa não preclui com o tempo. Mas a decisão que revisa o valor, essa sim gera preclusão consumativa. E tem mais. Para conseguir essa revisão, não basta só pedir. Ah, não? Não. O devedor tem que mostrar, tipo assim, ou que cumpriu uma parte, ou que é impossível cumprir, e o valor que acumulou. Bom, esse vira parte do patrimônio do credor. Traz mais segurança, né? Com certeza. Muda bastante a forma de encarar a execução. Bom, saindo um pouco do processo civil, vamos para o direito administrativo. A primeira turma trouxe um caso interessante sobre concurso. O RMS 72573 de São Paulo. Sim, um caso bem prático. A discussão era um candidato que sofreu uma pena de suspensão num cargo público antes. Isso impediria ele de tomar posse em outro cargo por não ter boa conduta? E aí, impediria? A primeira turma entendeu que não. A suspensão, por si só, não o impede. Eles fizeram uma leitura combinada do Estatuto dos Funcionários de São Paulo. Como assim combinada? É que o artigo 47 exige boa conduta, ok. Mas o artigo 307, que fala dos efeitos das penas, é bem específico. Ele diz que só a demissão ou a demissão a bem do serviço público é que impedem uma nova posse por um tempo determinado. Ah, então a suspensão não entra nessa lista de impedimentos para outro cargo. Exato. A lei não previu esse efeito para suspensão em relação a outros cargos. Aplicaram a regra específica sobre os efeitos da penalidade. Faz sentido. Ainda na primeira turma, teve outra decisão importante, né? Sobre aplicar tema repetitivo, o ARESP 1033-647 de Rondônia. A briga era sobre quem podia modular os efeitos, certo? Precisamente. O tribunal lá de Rondônia, quando foi aplicar os temas 1036 e 1043 do STJ, tentou ele mesmo modular os efeitos. Tipo, para proteger quem já estava numa situação consolidada antes da tese ser firmada. E o STJ aceitou? Não aceitou. Foi bem direto. Disse que a competência para modular efeitos de precedente qualificado, segundo o CPC no artigo 927, parágrafo 3º, é só do tribunal que criou a tese. Ou seja, STJ ou STF. O tribunal local não pode fazer isso. Mas isso não deixa o juiz de primeira instância meio de mãos atadas? Ele que está vendo o caso concreto ali na frente dele? É uma questão delicada, né? Mas o STJ ponderou. Diz que essa exclusividade para modular a tese não tira do juiz local a obrigação de analisar as particularidades do caso. Ele pode e deve usar a LINDB, artigos 20 e 23, para ver as consequências da decisão ali naquele caso específico. Entendi. Uma coisa é modular a tese geral, outra é aplicar ao caso concreto com sensibilidade. Interessante. Mudando de turma, vamos para a segunda turma agora? RESP 2.090.9521, do Espírito Santo, planos de saúde odontológicos. Isso. Tema: registro em conselho profissional. A decisão foi, assim, bem direta ao ponto.
E qual foi? Operadora de plano odontológico tem sim que se registrar no Conselho Regional de Odontologia, ou CRO, da sua sede ou de onde ela atua. Não tem escapatória. E qual o fundamento principal para isso? É a Lei dos Planos de Saúde, a 9.656. O artigo 8º dela diz que o registro no Conselho Profissional é condição para ter autorização de funcionamento da ANS. O STJ só, digamos, reafirmou o que a lei e outros julgados já diziam. É uma questão de controle da atividade, né? Claro, faz todo sentido. Bom, para fechar esse nosso primeiro bloco, tem um caso que mistura direito internacional e tributário. Vem lá do Pará, a RESP 2009-461. Envolve a AULAD. Isso mesmo, a Associação Latino-Americana de Integração. Ela tem acordos que dão os benefícios fiscais, tipo isenção ou redução de imposto de importação para mercadorias que circulam entre os países membros. Certo. E qual foi o problema específico nesse caso? A questão era, a mercadoria veio de um país da ALAD, tinha certificado de origem, tudo certinho. Só que a fatura, a invoice, foi emitida por uma empresa que ficava num país fora da ALAD. Uma triangulação comercial. A dúvida era se, mesmo assim, valia o benefício fiscal. Poxa, e aí? O que decidiu a segunda turma? Valeu o benefício? Decidiu que não. Para ter o benefício da ALAD, não basta a mercadoria ser de um país membro. Ela tem que ser enviada diretamente do país que exportou para o país que importou. Isso está nas regras da própria ALAD. Ah, então a triangulação quebrou essa regra do envio direto? Exatamente. A fatura vindo de um país não membro foi o ponto-chave. E aí entra outra questão. Benefício fiscal tem que ser interpretado literalmente, né? Artigo 111 do CTN. Verdade. Interpretação restritiva para evitar planejamento tributário abusivo, imagino. A economia dos países do bloco. E não para criar brechas para não pagar imposto usando empresas em paraísos fiscais ou algo assim. Muito claro. Nossa, quanta coisa nesses 5 julgados, hein? Passamos por várias áreas. Sim, decisões com reflexos bem práticos no dia a dia de muita gente e de muitas empresas. Cobrimos bastante coisa do Informativo 806, mas ainda tem mais pela frente. Com certeza, ainda temos outros julgados importantes para analisar. Então a gente continua essa conversa daqui a pouco. Nos vemos no próximo bloco. Olá! Vamos começar mais um bloco aqui, continuando nossa análise do Informativo 806 do STJ. Separamos mais 4 julgados, agora da segunda e terceira turmas. O primeiro é um EDCOL no AGTINT, no RESP 2027-768-PE, da segunda turma. Tema de processo civil, né? Sobre suspensão de processos. Exato. É sobre aquela situação, né? Quando um recurso é selecionado como representativo de controvérsia, a discussão era se isso, por si só, já suspendia tudo. E a resposta foi? Foi não. O STJ disse, olha, a simples seleção pela Comissão Gestora de Precedentes não causa essa suspensão automática de todos os outros processos iguais que estão no tribunal. Ah, que interessante. E por quê? Qual a lógica? Bom, basicamente, falta previsão legal específica para essa suspensão ser automática nesse momento. A paralisação mesmo, ela depende, assim, de uma ordem clara, né? Ou no próprio recurso que foi afetado, ou uma determinação do relator. Entendi. Faz sentido para não travar tudo desnecessariamente, né? Imagina o caos. Justamente. A ideia é manter a máquina funcionando, evitar que um monte de processo fique parado ali, às vezes por muito tempo, só por causa de uma seleção inicial. Certo. Bom, vamos mudar de turma e de assunto. Terceira turma agora, RESP 2.106786-PR. Direito Civil e um caso, nossa, bem pesado. Seguro de vida. Esse é um caso com contornos bem dramáticos mesmo. Envolvia o contratante do seguro, causando a morte do segurado, para receber a indenização. Que coisa horrível. E aí, como ficou a questão do seguro? Então, a decisão foi bem taxativa. Se ficar comprovado, né, que a pessoa contratou o seguro sobre a vida de outra, já com essa intenção, esse plano de matar para receber o dinheiro, o contrato é considerado nulo. Nulo desde o começo. Nulo desde a origem. E isso significa que ninguém recebe a indenização. Ninguém mesmo. Nem outros beneficiários que, não tiveram nada a ver com o crime. Nossa, mesmo os inocentes, porque
tão drástico assim. É drástico, sim, mas a fundamentação, que está lá nos artigos 757, 762, 790 do Código Civil, é que faltou interesse legítimo na contratação. A intenção era ilícita desde o início, né? Uma fraude contra o próprio seguro. Então essa nulidade contamina o contrato inteiro. A má-fé inicial invalida tudo. Entendi. Protege a instituição do seguro apesar de parecer duro para os outros beneficiários. Faz sentido do ponto de vista legal. Exato. A boa-fé na contratação é essencial. Bom, seguindo na terceira turma, um tema super delicado e que pediram para a gente aprofundar um pouco. Adoção intuito personae. É um processo em segredo de justiça, né? Aquela adoção direta feita pelos pais biológicos para alguém específico. Isso. E quase sempre vem junto a discussão sobre possível burla ao Cadastro Nacional de Adoção, né? O caso específico envolvia uma criança que já estava sob a guarda de fato de um casal. Estava com eles há 9 meses, desde que nasceu. 9 meses já? Um vínculo forte, imagino. Sim, com consentimento da mãe biológica, tinha até um termo lá no Conselho Tutelar. Mas aí surgiu a suspeita de irregularidade, de burla ao cadastro. E levantaram a possibilidade de mandar a criança para um abrigo, o acolhimento institucional. Que situação angustiante. De um lado, a regra do cadastro, que é importante, claro. Do outro, uma criança já com uma família, né? Por quase um ano. O que o STJ decidiu? O STJ foi muito claro ao reafirmar uma orientação. A mera suspeita de burla ao cadastro por si só não justifica tirar a criança do convívio familiar que já está estabelecido e mandar para um abrigo. Ah, que bom. Focou na criança mesmo. Exatamente. Tem que prevalecer a primazia do acolhimento familiar e, principalmente, o princípio do melhor interesse da criança. Ainda mais num caso assim, onde já existia um vínculo socioafetivo forte, visível. E não tinha nada, nenhum indício de risco para a criança ali. O cadastro é importante, mas não pode ser absoluto, né? Não pode. O tribunal ponderou que o cadastro é um instrumento fundamental, óbvio, mas não é um fim em si mesmo. Retirar a criança daquele lar nessas condições, sabe, poderia causar um dano psicológico enorme, talvez irreparável. Isso seria totalmente contra o melhor interesse dela. Uma decisão sensível, que olha para a realidade da criança, né? Muito importante esse ponto. Sem dúvida. É um equilíbrio delicado entre a regra e a situação concreta. E para fechar o bloco, voltamos ao processo civil, também terceira turma, RESP 2.120.429-SP. A aplicação da técnica de julgamento ampliado, aquela do artigo 942 do CPC. Isso, aquela que chama mais julgadores quando o resultado não é unânime, né? Para ampliar o debate. E a questão era, se essa técnica se aplicava no julgamento de agravo de instrumento que decide sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, acertei. Exatamente. Seja a desconsideração direta ou inversa. E a resposta do STJ foi: sim, aplica. Ah, aplica? Mesmo sendo um incidente? Sim. O tribunal entendeu que o julgamento ampliado deve ser aplicado quando o agravo de instrumento reforma, por maioria, a decisão sobre a desconsideração. E não importa se a reforma foi para admitir a desconsideração ou para rejeitar. Mas por quê? Qual o raciocínio para aplicar numa decisão interlocutória, num incidente? Porque, apesar de ser tecnicamente um incidente, a decisão sobre desconsiderar ou não a personalidade jurídica tem, na prática, natureza de mérito. Ela define quem vai responder pela dívida, né? Se vai atingir o patrimônio dos sócios ou da empresa no caso da inversa. Entendi. Mexe diretamente no direito material das partes ou de terceiros. Exato. Como resolve uma parte importante da controvérsia, definido responsabilidade patrimonial, o STJ considerou que, se há divergência no julgamento do agravo, é importante ter esse debate mais aprofundado, com mais julgadores. Justifica aplicar o 942. Clareou. Então, para a gente amarrar os pontos deste bloco, primeiro, selecionar recurso repetitivo não suspende automaticamente os outros processos. Segundo, se o contratante mata o segurado de propósito para receber o seguro, o contrato é nulo para todo mundo. Isso. Terceiro, na adoção intuito personae, se já tem vínculo forte e não há risco, o melhor interesse da criança pode sim prevalecer sobre a mera suspeita de burla ao cadastro, evitando o abrigo. E, por último, cabe um julgamento ampliado do 942 do CPC
no agravo de instrumento que reforma por maioria a decisão sobre desconsideração da personalidade jurídica. Perfeito. E fica talvez uma reflexão, né? Como o sistema de justiça continua buscando esse ponto de equilíbrio entre aplicar regras formais, que são super importantes, como o cadastro de adoção, os procedimentos dos recursos, e, ao mesmo tempo, conseguir analisar a justiça do caso concreto, as particularidades. O famoso equilíbrio entre forma e justiça material, né? Seja pensando no bem-estar de uma criança, seja na eficiência do próprio processo. Exatamente. É um desafio constante. Um ótimo ponto para a gente pensar mesmo. Bom, nos veremos no próximo bloco, então. Curtiu a análise? Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Até lá! Seguimos aqui com o informativo 806 do STJ, que é bem extenso, né? Vamos dar continuidade ao bloco anterior. Isso. Agora a gente pega mais 4 julgados importantes. Exato. E com foco especial em 2 decisões bem relevantes da quinta turma sobre processo penal. Vamos nessa? Vamos lá. Vai ser uma mistura interessante de civil e penal agora. Tem contrato imobiliário, prova, execução. Bom, começando então com direito civil. É o RESP 2.015.374, lá de São Paulo. A questão é descumprimento contratual. Isso, atraso na entrega de um lote, um terreno, né, sem construção. A dúvida era: o comprador pode pedir lucros cessantes presumidos? Tipo, igual acontece com o apartamento que atrasa? Então, a quarta turma disse que não. É diferente do caso de imóvel já construído, sabe? Para esses tem até o tema repetitivo 996. É assim, o tema dos imóveis na planta? Exato, mas pro lote, pro terreno vazio, o lucro cessante não é presumido. O comprador tem que, assim, provar mesmo o prejuízo que teve. Provar como? Com base lá nos artigos 402 e 403 do Código Civil. Tem que mostrar o que ele realmente deixou de ganhar com aquele atraso, considerando para que ele comprou o terreno, né? Entendi. Mas por que essa diferença? Para o imóvel na planta pode presumir, para o terreno não pode? A lógica do STJ foi que um imóvel pronto, um apartamento, por exemplo, tem um potencial de uso mais direto, né? Era uma renda mais óbvia, digamos. Isso. Aí a perda dessa chance já justifica presumir o prejuízo. Agora, o terreno puro, ele depende de construir algo depois, né? Certo, tem uma etapa a mais. Então a perda do lucro é mais especulativa, talvez. Precisa de prova concreta mesmo do que se perdeu. Faz sentido. Bom, mudando para a área penal agora. Um caso bem complexo, julgado em segredo de justiça pela quinta turma. Ah, sim. Esse caso delicado. Condenação por roubo majorado e estupro de vulnerável. Já tinha transitado em julgado, tudo certo, só que anos depois... Anos depois, a vítima foi ouvida numa audiência de justificação criminal e se retratou. E aí a pergunta, essa retratação vira prova nova para poder pedir revisão criminal? E a quinta turma entendeu que sim, que pode configurar a hipótese lá do artigo 621, inciso 3 do CPP, novas provas de inocência. Mas como assim? Olha, o ponto-chave foi que a condenação original se baseava, assim, quase que só na palavra da vítima. Que era bem jovem na época, né? Exato, tinha 9 anos na época dos fatos e 22 quando foi ouvida de novo. E, além da palavra dela, só tinha testemunho indireto, sabe? Nada muito material. E na justificação ela disse o quê? Ela não só expressou dúvidas sobre quem era o autor, como também apontou problemas no reconhecimento que fizeram lá na polícia no começo de tudo. Mas peraí, a palavra da vítima, ainda mais em crime sexual contra vulnerável, ela não tem um peso enorme? Tem um peso gigantesco, sem dúvida. Mas veja bem, não é um valor absoluto. O STJ ponderou que, quando essa palavra era praticamente a única base, e aí vem uma retratação, e ainda por cima tem outras fragilidades na prova... Como o reconhecimento que você mencionou. Exatamente, como a gente vai ver agora. Quando tudo isso junto lança uma dúvida razoável, aí a revisão se justifica. É o indúbio pro réu falando mais alto. É um equilíbrio difícil mesmo. Muito. Proteger a vítima, dar crédito à palavra dela, mas também garantir que ninguém fique condenado se a base da condenação se mostrar frágil depois. E, falando nesse reconhecimento, vamos detalhar isso. O que deu errado lá no procedimento? Então, foi uma violação bem clara do artigo 226 do CPP. A própria vítima contou que, quando foi fazer o reconhecimento na delegacia, colocaram o réu, que era negro, Sim.
ao lado de outras pessoas que ou eram brancas ou estavam com o rosto coberto. Não tinha ninguém parecido com ele. Nossa, mas o artigo 226 diz que tem que colocar junto com pessoas parecidas, né? Se possível. Exatamente. O inciso segundo é claro. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança. Essa diferença óbvia induz o reconhecimento, né? Contamina tudo. E o STJ tem sido firme nisso. Muito firme. Citando até o HC 598-886, eles reforçam: as regras do 226 não são só uma sugestão, são garantias pro acusado. Caramba! Quer dizer que uma falha dessas lá no inquérito pode mesmo derrubar uma condenação anos depois? Pode. Se o reconhecimento que era um pilar da acusação foi feito errado, ele perde a força como prova. Isso levanta uma discussão importante sobre... Sobre a necessidade de seguir os procedimentos à risca, né? Para garantir que a prova seja confiável e a decisão justa. Ainda mais pensando em falsas memórias, vítima vulnerável, tempo que passou, a falha aqui reforçou a dúvida que permitiu a revisão. Entendido. Bom, para fechar o bloco, vamos para a execução penal. Outro da quinta turma, o RESP 2.113.000, também de São Paulo. Pecúlio, né? Aquele dinheiro que o preso ganha trabalhando lá dentro. Isso. A pergunta é, pode penhorar esse dinheiro para pagar a pena de multa? E a resposta da quinta turma foi sim. É possível penhorar até 14avos, um quarto do pecúlio, para quitar a multa. Ah, é? Mesmo sendo dinheiro do trabalho dele? Sim, o fundamento está lá nos artigos 168 e 170 da Lei de Execução Penal, da LEP. O STJ entende que essas são normas especiais para execução penal. Que prevalecem sobre a regra geral do CPC. Exato. Prevalecem sobre a impenhorabilidade de salário do artigo 833 do CPC. A própria LEP, no 64, parágrafo 1º, já fala em penhorar bens para garantir a multa. Tá, mas e o sustento do preso? E se ele tiver família para ajudar? Boa pergunta. A lei permite o desconto, mas tem um limite importante. O Código Penal, lá no artigo 50, parágrafo 2º, diz que tem que preservar o indispensável para o sustento dele e dos dependentes. Ah, bom. Então não é automático. O juiz da execução tem que olhar o caso concreto, ver a situação financeira do apenado e aplicar esse limite de 14 com cuidado, para não deixar a pessoa sem um mínimo para sobreviver. Entendi. Então, resumindo o que a gente viu nesse bloco, lucro cessante por atraso em lote não é presumido, tem que provar. Isso. Diferente do imóvel pronto. Vimos que a retratação da vítima pode levar à revisão criminal se for a prova principal e tiver outras falhas, como no reconhecimento. E a importância crucial de seguir as regras do artigo 226 nesse reconhecimento. E, por fim, que até 1,14 do pecúlio pode sim ser penhorado para pagar multa, mas sempre respeitando o mínimo para a subsistência. Exato. Mostra como cada detalhe importa, né? Tanto no cível quanto no penal. E fica a reflexão, principalmente nesses casos penais mais complexos que a gente viu. Pois é, como o sistema pode se aprimorar para buscar a verdade, proteger as vítimas vulneráveis, mas sem abrir mão das garantias de quem está sendo acusado. É um desafio constante. Com certeza. Bom, o informativo 806 ainda tem mais coisa. A gente continua essa análise no próximo bloco. Fiquem ligados. Olá, bem-vindos a mais uma análise focada aqui do Júrios 360 Lab. Hoje a gente vai direto ao ponto com o último bloco de julgados do informativo 806 do STJ. Nossa missão é, como sempre, destrinchar algumas decisões específicas, hoje são 3, queremos entender o núcleo delas e, claro, o impacto prático. Vamos começar. O primeiro é um agravo regimental no habeas corpus 838.938 de São Paulo. Execução penal na pauta. O tema aqui é o indulto natalino, aquele do decreto presidencial 11.302 de 2022. A coisa complica quando o condenado tem penas por crimes diferentes, uns que impedem o indulto, outros que permitem. E o detalhe: julgados em ações penais separadas. Exatamente. Olha, a grande questão que surgiu foi sobre como aplicar uma regra específica do decreto, o artigo 11, parágrafo único. Ele basicamente diz que, para a pessoa ganhar o indulto pelo crime que não impede, ela teria que cumprir toda a pena do crime que impede primeiro. Aí a dúvida era, essa trava, essa exigência, vale mesmo se os crimes não têm
Tipo assim, nenhuma ligação direta. Se não foram cometidos juntos em concurso material ou formal, como diz o Código Penal. Tá, então o ponto central era definir o alcance dessa condição, né? Se ela se aplicava só a crimes conexos ou a qualquer combinação de penas. E aí, como a STJ decidiu? Então, a terceira sessão adotou uma visão ah, mais restritiva. Ela afirmou o entendimento de que essa exigência de cumprir integralmente a pena do crime impeditivo só vale se os crimes, o impeditivo e o não impeditivo, ocorreram em concurso, ou seja, no mesmo contexto ali fático ou processual. Entendi. Se forem crimes de processos totalmente diferentes, situações distintas, aí essa barreira não se aplica para analisar o indulto sobre a pena do crime não impeditivo, sabe? Interessante isso. Na prática, separa o destino das condenações que não têm relação para fins do indulto. Parece uma leitura que respeita mais a autonomia de cada processo e talvez a própria competência do presidente para conceder o indulto lá do artigo 84 da Constituição, né? Pois é. É uma interpretação que limita um pouco o que o decreto quis dizer com concurso, né? Diferente de outras visões que poderiam ser mais amplas. Isso exige, claro, uma análise cuidadosa de cada caso para ver se houve ou não esse concurso. Bom, saindo da execução penal e migrando para o direito processual civil, temos uma discussão, assim, bem quente e ainda sem conclusão na Corte Especial. É sobre honorários de advogado em ação civil pública. O caso é o ERASP 1304939, lá do Rio Grande do Sul. Isso. Aqui a questão central é, quando uma associação civil ou uma fundação privada ganha uma ação civil pública, a parte que perdeu, o réu, tem que ser condenada a pagar os honorários de sucumbência para essa associação. Ah, sim. E tem um ponto importante aí, né? A própria lei da ação civil pública já isenta a associação de pagar honorários se ela perder, a não ser que tenha agido de má fé. Exatamente. E é aí que mora o debate da simetria. Se a associação não paga quando perde, por que ela receberia quando ganha? Ou será que não tem nada a ver uma coisa com a outra? E como estão as posições lá na Corte Especial sobre isso? Já tem alguma tendência? Olha, até agora temos duas correntes principais se formando. A ministra relatora, Laurita Vaz, ela votou a favor de condenar a parte ré a pagar os honorários. O argumento principal dela foca em garantir o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Ela diferencia essas entidades, tipo ONGs, do Ministério Público ou de outros órgãos públicos que já têm orçamento e estrutura, né? Seria um jeito de ajudar a financiar essas ações importantes. Por outro lado, o ministro Raul Araújo abriu a divergência. Ele defende justamente a tal da simetria. O raciocínio é simples. Se a lei dá isenção para a associação quando ela perde, salvo uma fé, por uma questão de equilíbrio, ela também não deveria receber quando ganha. Uma regra espelhada, digamos assim. Entendi as duas lógicas. E já tem mais votos? Como ficou? As ministras Nancy Andrighi e o ministro Humberto Martins acompanharam a relatora a favor do pagamento, mas aí o julgamento foi interrompido. Teve um pedido de vista coletiva do ministro Mauro Campbell Marx. Ah, então quer dizer, ainda vamos ter que esperar para ver o resultado final. Uma decisão que pode mexer bastante com o incentivo para essas associações entrarem com ações civis públicas, né? Com certeza. É um tema de grande impacto prático. Para fechar nossa análise de hoje, vamos falar de uma afetação importante. O STJ decidiu levar um tema para julgamento pelo rito dos repetitivos. É o tema 1242. Isso mesmo. A Corte Especial selecionou 4 recursos especiais. O líder é o RESP 2.035.052 de São Paulo, para definir uma questão de processo civil que aparece bastante, sabe? E qual é exatamente a controvérsia que eles vão pacificar com esse repetitivo? A pergunta a ser respondida é, basicamente, quem pode cobrar na justiça os honorários de sucumbência definidos numa decisão? A questão é definir se há legitimidade concorrente do advogado e da parte para promover a execução dos honorários advocatícios. Tá. Em termos mais simples, tanto o advogado que atuou no caso, quanto a própria parte que venceu, podem cada um por si iniciar a execução para receber esses honorários, ou só um deles pode. É isso? Exatamente isso. É definir se essa legitimidade é concorrente, ou seja, ambos podem, ou se é exclusiva de um ou de outro. Ou talvez disjuntiva. Essa decisão
vai uniformizar o procedimento no país todo. Compreendido. Uma definição que vai trazer mais clareza e segurança jurídica para um ponto bem rotineiro nos fóruns. Então, fazendo um resumo rápido do que vimos hoje, a interpretação mais restrita do STJ sobre o indulto natalino quando não há concurso de crimes, a discussão que segue aberta na Corte Especial sobre honorários para associações em ações civis públicas e, por fim, a futura definição sobre quem tem legitimidade para executar os honorários de sucumbência. O que fica bem claro, eu acho, é como o tribunal está sempre nesse trabalho de calibrar a aplicação das normas, né? Seja um decreto presidencial, seja lei processual, sempre existe uma tensão entre o texto da lei, os princípios maiores da Constituição, como acesso à justiça, por exemplo, e a necessidade de ter regras que funcionem na prática, que sejam efetivas. Pois é, e isso nos deixa talvez com uma reflexão final. Como encontrar esse equilíbrio delicado na interpretação das regras, um equilíbrio que consiga, ao mesmo tempo, proteger garantias individuais, viabilizar a defesa de interesses coletivos e ainda fazer o sistema de justiça funcionar de forma eficiente? Fica aí a pergunta. Agradecemos muito a companhia de todos nessa análise aqui no Juris 360 Lab. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para receber mais conteúdos assim. Muito obrigada e até a próxima.